Dar ao meu amigo de longas décadas, Rogério Carapuça, porque não há nada que se diga que não leve a um retorno. Queria também, obviamente, endereçar todos os participantes nesta segunda edição deste evento Evolve, como muito bem foi definido pelo Rogério, tem esta missão de nos fazer refletir sobre a transformação digital. E, acima de tudo, queria agradecer-vos por me acolherem hoje neste evento, junto daqueles e daquelas que, estando aqui presentes ou estando remotamente a seguir-nos, que estão em diferentes empresas e setores de atividade, naquilo que eu diria que é a linha da frente dos processos que fazem avançar precisamente essa transformação digital nas empresas em Portugal. E pegando, aliás, naquilo que o Rogério referiu aqui, os casos de estudo, esta reflexão, também a curadoria científica desses casos tão interessantes, queria dizer-vos que gostava de salientar a forma como esta reflexão é feita, porque é baseada em estudo de casos concretos e na discussão desses mesmos casos concretos. Eu acho que esta metodologia tem, aliás, talvez duas virtudes. Primeiro, permite-nos, de facto, desenvolver as nossas capacidades analítica e de análise crítica, ao mesmo tempo que integra múltiplas perspectivas e, se posso também dizer, constrói uma espécie de uma memória histórica. Em segundo lugar, porque permite integrar um conjunto de perspectivas que vão alavancar a inteligência coletiva para aprendermos com os sucessos, também com os erros, mas não só com os nossos sucessos e os nossos erros, mas com os sucessos e os erros dos outros, construindo assim aquilo que eu poderia dizer que é um património de conhecimento coletivo. E na era em que os dados, a informação e o conhecimento convergem de facto a uma velocidade incrível, esse conhecimento já não tem donos. Esse conhecimento tem, de facto, apenas beneficiários. As tradicionais barreiras dos silos são também cada vez mais fracas e, por muito que possamos, de uma maneira ou de outra, na prática, com intenção ou sem intenção, atrasar, a primavera, ela não deixará de chegar. E ainda bem que é assim. Mas não me levem a mal se eu disser aqui uma coisa. Os CEOs, os diretores gerais, têm, evidentemente, um papel muito importante a desempenhar. Todos sabemos, aliás, aqui que os CEOs, os líderes das empresas, são hoje em dia não só líderes, são também embaixadores das suas empresas, mas eu diria que são muito semelhantes a uma combinação de criadores de moldes de decisão. Eu diria que esta função de criadores de moldes de decisão é, aliás, talvez mais do que a sua função de tomadores de decisão. E reparem, enfim, se fosse só eu que o dissesse, talvez não fosse muito importante, mas não sou só eu que o digo. Há um conjunto de reflexões feitas por vários autores no campo da gestão, e a Harvard Business Review tem, de alguma maneira, refletido isso, que têm defendido este ponto de vista. Afinal, não resulta precisamente a combinação que referi na definição de uma visão, de uma missão, assim como dos recursos necessários e dos vários modos para as alcançar? Precisamos, por isso, dar cada vez mais voz àquilo que eu chamaria de gestores intermédios, tal como aos trabalhadores de primeira linha. Sem o seu feedback, estaremos condenados àquilo que eu diria que é uma espécie de uma miopia que a distância ao terreno e à sua realidade, inevitavelmente, pode produzir. São os gestores intermédios que lideram os processos e quem de facto decide numa empresa, no verdadeiro sentido de tomar o risco e de ponderar as alternativas de cada caso
concreto. É a eles que, de alguma maneira, compete fazer a articulação entre a visão e a estratégia desenhadas pelos líderes, pelos conselhos de administração, parênteses importante, idealmente com a participação de todos, e transpô-las para os domínios concretos em que as empresas fazem os seus negócios. São também eles que têm de mobilizar a linha da frente para atingir esses mesmos objetivos. Têm, por isso, uma posição privilegiada para implementar, para gerir e para implementar a mudança, assim como para antecipar tendências e para enfrentar, em verdade, todos os desafios que cada negócio tem. Minhas senhoras e meus senhores, hoje temos aqui uma diversidade de temas e setores a serem tratados, sobre como o digital pode ajudar a preservar a biosfera, qual o impacto que possa ter na educação, nos processos industriais, nos processos empresariais, nos setores financeiros ou no setor do retalho. Poderão também, seguramente, discutir aqui vários casos baseados em modelos de negócio, novos modelos de negócio propiciados pelo digital. Como é que podemos utilizar a mineração de processos para optimizar a logística e torná-la mais inteligente, como gerir data lakes na saúde, ou como potenciar centros de dados como um serviço. Todas estas tarefas são importantes, são mesmo muito importantes, para que a transformação digital aconteça. Mas não nos podemos esquecer, seguramente vocês não se vão esquecer, nunca, do nosso porquê. Porquê queremos fazer a transformação digital acontecer e porquê é que isso, de facto, nos apaixona há tanto tempo? E a resposta está algures no final do programa que tem hoje. Sem suspense, digamo-lo claramente. São as pessoas. Podemos dividir os nossos segmentos de negócio para consumidores, de negócio para governos, ou de negócio para negócios, famosos B2C ou B2G ou B2B, mas no final do dia continuam a ser as pessoas o nosso foco comum. E por mais algoritmos que coloquemos no processo de trabalho, por maior que seja a facilidade de visualização ou de tratamento dos dados, por mais hábil, até às vezes por mais insidiosa que seja a tentativa de introduzir sorrateiramente os dados, a inteligência artificial, tudo isto nos tem mostrado, vezes e vezes sem conta, que todo este conjunto de tecnologias ou abordagens não consegue ainda rivalizar com a inteligência natural, diria mesmo quando ela está em patamares relativamente medianos. Por isso, é muito importante. E eu queria verdadeiramente encorajar-vos a digitalizar e a fazê-lo ativamente. Porquê? Porque precisamos de tornar a nossa vida mais fácil, mais conveniente, eu diria mesmo, mais bela. E o digital pode ajudar-nos nisso. Mas apenas ajudar. Não será capaz de o fazer por nós. Esse sim é o trabalho da liderança humana. O de motivar as pessoas a autossuperarem-se. Obviamente, utilizando as ferramentas que têm ao seu dispor, incluindo, que lá está, a ferramenta do digital ou as tecnologias como a inteligência artificial. Neste espírito, permitam-me que vos diga de forma muito clara, este vosso secretário de Estado está convosco ao vosso lado. A pasta que assume neste governo tem-se pautado por uma tentativa constante de identificar os desafios, também os problemas, e apresentar soluções que simplifiquem a vida das pessoas, a vida das empresas e promovam a transformação digital
de Portugal. Poderão, aliás, ter ouvido na conferência de imprensa dada agora no sábado que o Sr. Primeiro-Ministro me encarregou de liderar um grupo de trabalho que fará o levantamento dos principais custos de contexto que oneram a atividade dos parceiros sociais. Este trabalho, aliás, vem na senda de vários projetos de simplificação de licenciamentos que já aprovamos, quer na área do ambiente e sobre os quais estamos a trabalhar na área da habitação, do ordenamento territorial e da indústria. Em todos eles, a nossa postura foi sempre uma postura de diálogo com todos os agentes dos diferentes setores. Por isso, aproveito para vos deixar aqui também um repto. Ajudem-me neste exercício. Façam parte dele. Reparem, já há muitos diagnósticos feitos, mas apenas saberemos se correspondem a dores reais, permitam-me esta imagem, se o paciente se queixar. E que neste exercício, como aquele que farão, aliás, ao longo do dia de hoje, ecoa claramente esta noção de pessoas para pessoas. Este é o nosso propósito, aliás, como não poderá deixar de ser em qualquer outra atividade humana. E assim, de forma também muito humana, permitam-me desejar que este seja outro grande evento da APDC. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Obrigado pelas palavras e obrigado porque já nos ajudou ao nosso trabalho. Obrigado. Porque já nos inspirou para o trabalho que nós vamos fazer, eu e a Ana Sofia, nas muitas conversas que vamos ter, ao sublinhar que nós vamos e podemos hoje conhecer e inspirar-nos não apenas com os sucessos, mas também com os erros, porque aprendemos com os erros, porque o conhecimento não tem donos, estou a citá-lo, tem beneficiários, e por causa do papel dos líderes, incluindo, sobretudo, na delegação que fazem para as chefias intermédias, porque depois, na prática, são mesmo as chefias intermédias que vão implementar a mudança. E também já notei algumas das coisas que disse para o final, quando fizer o resumo do dia, mas guardo para essa altura.